Oi, gente, tudo bem? Olha só, as aulas do ano 1, do sexto ano, hoje, as aulas são sempre às segundas, às quartas e sextas. Hoje, no caso, é segunda-feira, vamos começar do sexto e o sétimo ano. A aula Língua, Linguagem, parte 1. Nós vamos estudar a língua. A língua, elas são signos. São signos que se formam das palavras. Exemplo, português, inglês, são diversos tipos de línguas. E as línguas têm duas formas de língua. Tem língua verbal, que a gente fala, que a gente escreve, né? E tem a língua não verbal, que são sinais. Por exemplo, sinais de trânsito, semáforo, sinais de gestos, né, sons, desenhos, são linguagens não verbal, tá? E vou ler o livro, o segundo livro que eu estou trabalhando com vocês, que é Singular e Plural de Laura Figueiredo, Marisa Baltazar e Sidney Jorgular, do sexto ao nono ano. E no ensino médio, eu vou trabalhar o livro Novas Palavras, 1 e 2, e português, tá? Tudo direitinho com vocês. E no EJA, eu vou trabalhar um livro que é de alfabetização do primeiro ao nono ano. Esse livro aqui, Porta Abertas, de Isabela Carparella e Angelina. Angeliota de Bagança, do qual vou explicar direitinho para vocês os livros. Vou explicar, por exemplo, o B. Como se escreve o B? Como ainda não tenho o quadro todo duro assim, din-din, para comprar o quadro e a caneta, a gente vai ser daquele mesmo modelo que eu uso no canal, tá? Até eu ter o quadro tudo direitinho, o material tudo bonitinho. Vamos lá. Eu vou explicar para vocês. Vamos ler junto a língua. O texto-linguagem. Texto-língua primeiro. Língua é um sistema de signos formados por palavras que se combinam em frases, que são formas enunciadas de acordo com as regras. Ou seja, quem são as regras? As classes gramaticais, substantivo, adjetivo, e são formadas por gramática novativa e gramática anterizada. Tudo isso eu vou estar explicando ao decorrer do canal, né? Com a língua que aprendemos, que adaptamos no mundo. No caso, a gente aprende inglês, português, francês. E a língua que interagimos com as pessoas, que são as línguas coloquiais, línguas que a gente fala com gírias. E aí, tudo bem? O que você escreve no Facebook, o que você escreve no Instagram, isso são línguas. Tem a língua palavrão que você usa no mercado de trabalho, que você não pode falar direito. Tem aquela língua não verbal, aquela linguagem não verbal, aquela linguagem coloquial, aquela linguagem que você usa no seu dia a dia, entre outras. Tem linguagens regionais. Tudo isso eu vou explicar ao decorrer do canal, tá? E a língua ela é dividida em discurso, em discurso, enunciado, em discursos, intencionalidades e sentidos. Discurso. Interlocutores têm intenções específicas para construí-los. Essas intenções é uma disseção discursiva, como se um interlocutor não entende as intenções do discurso, que ocorre um mal-entendido. Por exemplo, você está bem? E aí?
Você tá bem? Uma pessoa de linguagem verbal, né, uma linguagem diferente ou uma linguagem de um outro país, não vai entender o que eu estou falando. É isso que é o discurso, né? E vamos lá, o enunciado são palavras que acontecem entre dois interlocutores que usem situações de comunicação usando a palavra. Tem objetivos muito específicos, acontecem de momento. Quando os enunciados acontecem, quando tem o sentido de quando lemos e ouvimos, de quando produzimos o discurso, quando nós escrevemos o discurso da palavra. Como, por exemplo, vou ler aqui um texto da página, no comecinho da palavra, do comecinho né, os exercícios, tem exercício 1, 2, que eu vou preparar direitinho nas apostilas. Vamos lá, eu vou ler um texto. Eu vou mostrar para vocês um texto, melhor, vou mostrar um texto de Calvin. Isso é uma linguagem não verbal, né? É uma linguagem de discurso, é um desenho. Que ele esqueceu o lanche em casa, ele teve que voltar em casa, esqueceu o lanche, aí depois ele esqueceu o livro. Isso é uma linguagem, né? De palavra. E tem as interpretações de textos, né, de acordo com do qual vou passar para o aluno. O que você entendeu aqui no aluno? O que o Calvin quis dizer? O Calvin esqueceu o livro em casa. O que aconteceu no quadrinho entre o quadrinho 7 e o quadrinho 9? Eu estou em casa e a mãe chamou a atenção dele. Um exemplo. Isso sim é uma figura de linguagem. Quer dizer, perdão, isso sim é uma linguagem não verbal, tá? Que é um discurso ou uma língua. São gestos, entendeu? E foi passado de acordo com o canal. Espero que vocês tenham gostado, tá? E agora a gente vai para o 7º ano do ensino médio. Né? Nesse livro tem questões de 1 a 7, explicando esses dois, porque o texto ele começa com desenho. Esse livro ele trabalha mais com desenhos, interpretações de texto, né? Geralmente eu gosto, né, de usar os quadrinhos, que eu vou mostrar muito para vocês, que é os quadrinhos, né? De 1 a 7. De 1 a 7 são questões do desenho Calvin e do desenho Hugo, do qual comecei a falar do Língua e Linguagem, tá? São 2 textos baseados do que eu fui falando, que eu expliquei no começo, tá, gente? E no 7º ano nós vamos trabalhar com figuras de linguagem. Anáfora, metáfora, polissemia, que são os 3 primeiros figuras de linguagem. O que é metáfora? É um duplo sentido da palavra. Ele é tão bonito quanto o sal. Ele fede como um lixo. É uma metáfora. Agora, anáfora. Metáfora e anáfora são quase a mesma coisa. Ela é linda como uma flor. Ela é uma flor. A metáfora, ela é linda como uma flor. Anáfora, ela é linda. Ela é uma flor. Anáfora. Polissemia, quando nós usamos a mesma palavra e
tem sentido alterado por ser usado em situações diferentes, em intenções diferentes, quando dizemos a palavra, quando dizemos as palavras, ali seria. Poli quer dizer muitos. Sema quer dizer sentido. Então, é um sentido que não muda totalmente. Né? São palavras que não mudam totalmente. Eu preciso do meu barco consertado à tarde. Tem que me convencer. Tente me convencer, dono da piscina. Hoje é uma festa, vai ter festa lá no meu AP. Eu preciso de um barco consertado hoje à tarde. E dê uma cantada no dono, dá cantada no dono da piscina, sendo que a história é única. O barco. Se diz muitas palavras, muitos sentidos, mas o único sentido, uma única palavra se diz barco. Espero que vocês tenham gostado desse canal, tá? Da aula. Não repara muito a aula, porque ainda estou, entendeu? Ainda devagarzinho, né? Entendeu? E espero que vocês tenham gostado, tá? Beijos.